Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência de projeção astral que aconteceu comigo no dia 4 de junho. Agora eu tô ficando um pouquinho mais organizado e tô anotando tudo para não deixar passar nada. Por mais que eu não tenha anotado o horário exato, eu sei que foi entre 2 ou 3 da madrugada. Mas vamos lá. Quando eu adquiri a lucidez, quando eu tomei consciência, eu percebi que eu estava num grande galpão. E esse galpão era repleto de estátuas antigas. E grande parte dessas estátuas, elas estavam cobertas com lençóis brancos, ou eu não lembro exatamente a cor de todos os lençóis, mas alguns eram brancos, outros eram mais escuros. Mas o que eu percebia com bastante exatidão é que na minha frente, mais ou menos do meu lado esquerdo, tinha um grande tapume preto. Ou ele era meio de camurça ou ele estava coberto com alguma coisa. Eu não consegui perceber com exatidão. Por quê? Porque logo que eu tomei consciência, logo que eu despertei, e quando você desperta muitas vezes, você não sabe nem como você chegou ali. Por isso que eu gosto sempre da projeção que você acompanha a decolagem, que você sai do corpo ali totalmente consciente, ou se desprendendo da catalepsia, ou em espiral, ou simplesmente saindo, de uma forma muito natural. Pode ser pela catalepsia, pode ser rodopiando, pode ser escorregando. Comigo, normalmente, eu me desprendo da catalepsia, ou quando eu faço muito exercício aeróbico, eu já falei para vocês, e movimentação energética, claro, eu saio em espiral. Nesse dia em específico, eu não acompanhei a saída. Eu simplesmente tomei consciência, eu despertei nesse lugar. Imagina um filme desses, tipo Amnésia, quando você desperta em algum lugar e você não tem noção nenhuma de que lugar é aquele. Por mais que eu tivesse a sensação de que eu conhecesse aquele lugar, eu não sabia dizer que lugar era aquele. Só dava para perceber que era um grande galpão antigo, mas muito grande mesmo, e eu percebia que existiam portas ao redor, várias estátuas, várias esculturas antigas, algumas caixas também, mas com a empolgação do momento, por mais que eu consiga controlar e não deixar que a empolgação me tire da lucidez ou da consciência, coisa que acontecia muito comigo antigamente, quando eu despertei a consciência, assim como muitas outras vezes, eu fico meio empolgado, mas uma empolgação contida. Tem outras vezes não. Outras vezes você desperta a lucidez e a consciência de uma forma que você nem compreende como é que aquela pessoa, como é que aquele ser ali é você mesmo, porque você fica muito tranquilo, muito sereno, muito senhor de si. Nessa vez não foi assim. Eu despertei com a lucidez e com a consciência do Rafael Pacheco agora, igualzinho, conseguindo em certa medida se acalmar, se tranquilizar, mas eu não despertei, como eu falei numa outra projeção minha, no outro relato, como uma espécie de yogi ou nada disso. Eu não estava além do meu normal. Eu estava nesse nível que eu estou aqui agora. Então pensem comigo, quando você desperta no local totalmente estranho, que por mais que eu percebesse naquele instante que eu conhecia aquele lugar, eu não tinha noção de onde era. Então eu olhei em volta e a única coisa que me veio à cabeça é o seguinte: quando você desperta fora do corpo lúcido, comigo normalmente, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é voar. Então nesse momento eu tentei voar e pulei para o alto. Só que quando eu pulei, para minha surpresa, eu não consegui voar, mas eu dei um pulo um pouco diferente, eu fui subindo para cima de um dos tapumes, esse que estava na minha esquerda. E quando eu cheguei, e esse tapume devia ter, sei lá, 2,5 metros de altura, 3, era bem alto, e o pé direito do local era muito alto, muito grande. Como eu já falei para vocês, eu sou horrível em mensurar, em dizer quantos metros tem, mas sei lá, devia ter uns 10 metros, era alto pra caramba. Beleza. Então quando eu pulei tentando voar e não consegui voar, eu não caí logo depois. Eu meio que flutuei para cima desse tapume, eu coloquei o pé nele e dei um outro impulso. Quando eu pulei de novo, eu também não voei, mas também não caí. Na verdade eu voei, entre aspas, né? Porque eu fiquei flutuando, mas eu não ascendi, eu não saí voando para o alto. Eu simplesmente flutuei e fiquei vendo que eu estava mais caindo do que subindo. E nesse momento eu comecei a me concentrar, né? Eu olhei para o alto e falei, voa, se concentra, rapaz, voa, voa. Eu lembro disso. Na medida que eu fui me concentrando, eu fui subindo. Mas fui subindo bem devagar, bem lerdo. Como se fosse um astronauta nos seus primeiros movimentos num planeta desconhecido. Então eu comecei a flutuar para o alto, em direção ao teto. E o teto era bastante alto. E na medida que eu fui subindo em direção ao teto, eu fui percebendo de uma forma mais específica como esse galpão era grande e quantas estátuas existiam ali, quantos objetos cobertos com lençóis,
tapumes, subdivisões, mas como eu disse para vocês, eu estava numa parte isolada e eu vi que tinha portas para outros locais que a minha visão não acessava, que a minha visão não alcançava, beleza? Então simplesmente eu despertei no lugar, tentei voar, dei um pulo, não consegui, flutuei até o tapume, botei o pé, eu nem lembro se eu encostei o pé direito e dei impulso, mas eu lembro que eu não consegui voar, mas percebi que estava flutuando e ali depois eu dei um outro impulso. Eu não percebo exatamente se o meu pé chegou a encostar no tapume, mas eu fiz o movimento. E aí eu fui flutuando em direção ao teto. E à medida que eu fui me aproximando do teto, eu fui percebendo que eu ia colidir com ele ou ia simplesmente ultrapassá-lo. Nos últimos anos, dificilmente eu bato no objeto e não consigo ultrapassar. Ah, mas uma coisa interessante, na minha cabeça eu não tinha certeza se eu estava num plano físico, projetado no físico, ou se era a contraparte extrafísica daquele ambiente. Também não tenho certeza. Eu despertei a lucidez plena, mas eu não tinha consciência de que lugar era aquele. Beleza? Enfim, na medida que eu fui subindo e percebendo toda aquela textura, isso é muito normal comigo quando eu chego perto de uma parede ou de algum objeto que eu vou ultrapassar, eu sempre fico ali focado, olhando a textura das coisas, talvez porque eu trabalho com filmagem, fotografia, e à medida que eu fui ultrapassando o teto desse galpão, eu fui percebendo os pigmentos do ferro, a cor, a textura. Eu lembro que esse metal, esse ferro, ele era pintado de marrom, e à medida que eu fui ultrapassando, que eu fui atravessando esse teto, eu comecei a imprimir uma velocidade maior. Quando a minha cabeça ultrapassou de forma completa o teto do galpão, eu pude perceber que estava de noite, estava um céu bastante estrelado. E eu continuava mentalmente pedindo para acelerar. Eu estava, na verdade, pedindo não, eu estava ordenando, dando um comando para o Rafael aqui, para mim mesmo, para que eu acelerasse cada vez mais. E quando o meu corpo atravessou completamente o teto, eu comecei a imprimir uma velocidade muito maior. E por algum instante eu tive uma pequena variação de consciência. É como se eu estivesse ali na lucidez plena e tivesse um sono me puxando para dormir, mas eu lutando. Sabe quando você está dirigindo com sono e fica assim? E quando eu percebi isso, eu comecei a lutar para não adormecer. E aí minha consciência voltou. E eu comecei então a dar alguns comandos para que eu não dormisse, meio que falando comigo mesmo. Vambora, voa, não vai dormir não. Acordado, vamos lá, meio que incentivando. Naquele momento eu estava sendo meio que o meu próprio instrutor, digamos assim, o meu próprio motivador. Era eu mesmo falando comigo, tipo assim, vai, não desiste não, como se eu tivesse numa corrida e falasse, vambora, vamos lá, continua. Então eu fiquei lutando contra esse apagão, mas isso durou muito pouco, durou, sei lá, uns 2 segundos, 3 segundos. Então nesse momento eu comecei a voar muito alto, como se fosse uma espécie de um foguete, né? Não tão rápido, mas assim, numa velocidade muito bacana, muito legal. E sem olhar para baixo, a minha mente conseguia ver o meu corpo. Inclusive eu estava até projetado com a mesma calça que eu dormi. Porque algumas vezes a gente se projeta com roupa diferente. E eu não gosto muito de dormir de calça moletom para me projetar. Normalmente isso me atrapalha um pouco, não sei porquê, dormir de cobertor, também de lençol. Eu prefiro dormir sem cobertor, sem lençol, sem nenhuma blusa pesada e calça moletom. Eu já percebi, a maioria das vezes que eu durmo eu não me projeto. Tá? Talvez atrapalhe um pouco o deslocamento, pelo menos é uma coisa psicológica, né? Então eu procuro dormir sempre de short. Então nesse momento eu percebi que eu estava com a mesma roupa e o galpão ele começou a se distanciar muito. Eu fui subindo muito rápido, ainda estava na atmosfera, mas o que eu percebi é que além do galpão ficar pequeno, a cidade que eu estava, sei lá onde era aquilo, estava tudo ficando pequenininho. Como se eu estivesse voando para fora da cidade, mas em direção ao alto. E eu não estava nem pensando para onde que eu estava indo, para onde que eu estava voando, eu simplesmente estava voando para o alto igual um desesperado, igual um maluco. Eu não estava nem me questionando o que eu estava fazendo, eu queria voar. E no momento que eu estava muito rápido, percebendo que as coisas estavam ficando bem pequeninas lá para baixo, eu comecei a perder a consciência, mas ao invés de eu apagar, ao invés de eu desmaiar ou algo parecido, começou a surgir na minha tela mental, projetado, voando em alta velocidade para o alto, vários hieróglifos, vários símbolos, assim, semelhantes aos símbolos egípcios, que eu não tenho noção nenhuma do que aquilo quer dizer, mas aquilo entrou na minha mente de tal forma que eu parei de ver tudo ao meu redor, eu não via mais nada, eu só sentia que eu continuava subindo desesperadamente alto, e à medida que eu ia subindo, iam aparecendo mais e mais hieróglifos. E aquilo foi tomando conta da minha tela mental de tal forma que chegou um momento que eu não percebia mais onde é que eu estava.
Eu só percebia que eu estava subindo em alta velocidade e aqueles hieróglifos grafados ali num papel bem antigo, como se fosse um papiro, alguma coisa assim. Eu posso estar me equivocando na nomenclatura da coisa, mas o que vinha na minha tela mental eram vários hieróglifos, como se fosse num papel antigo, mas eles se sobrepunham. Eles ficavam cada vez mais sobrepostos e aparecendo muito rápido, vários hieróglifos. Imagina o Matrix, quando começa o filme do Matrix, fica aquela letrinha verde assim. O que estava acontecendo era parecido. Ao invés de ser aquela abertura do Matrix com aquelas letrinhas verdes, eram vários hieróglifos marrons, mudando rapidamente, cada vez mais sobrepostos uns sobre os outros, e chegou a um ponto que eu perdi a consciência. Apaguei. Aí eu apaguei completamente. Ficou tudo preto. Quando eu tomei a consciência total de novo, aí eu tomei a consciência um pouco grogue. Eu estava no mesmo galpão, no chão, já não estava mais flutuando, e tinha algumas pessoas em volta mexendo em algumas estátuas. Algumas não estavam nem aí para mim, mexendo em estátua, mexendo no pano, mas outras, umas duas ou três, ou um grupinho que estava mais próximo, chegou para falar comigo. E um cara especificamente veio falando muito empolgado. Ele, pô, cara, tu realmente consegue fazer essas coisas? Como é que tu consegue fazer isso? Tu vai lembrar? Tu vai saber isso depois? Pô, parabéns! Só que ao mesmo tempo eu não percebia se ele estava fazendo isso de uma maneira irônica ou se ele estava realmente empolgado. Num primeiro momento eu achei que ele tivesse empolgado, mas aquele falatório todo dele começou a me tirar um pouco da lucidez. Aí o que eu percebi? Que eu tinha que sair daquele ambiente. Eu saí daquele ambiente até de uma forma meio mal educada, pedindo licença, passando, até que eu encontrei uma mulher também próximo da porta que eu pretendia entrar. Tentou falar comigo alguma coisa, meio que me deu um esporro. Ah, você não vai falar com a gente não sei o quê. Ela não estava muito brava, mas ela queria atenção, como o cara queria também. E eu não quis falar com eles, porque eu sabia que eu estava perdendo a consciência, eu estava perdendo a lucidez. Então, daí eu consegui atravessar essa porta, cheguei nesse outro ambiente do galpão, que eu estava completamente sozinho. E aí eu pensei, eu tenho que voltar, tenho que acordar agora, senão eu vou esquecer tudo, tem que acordar. E quando eu fiquei pensando, tem que acordar, tem que voltar, eu voltei, estava na cama, não tive catalepsia, entrei de uma forma muito rápida no corpo, eu senti o cordão tracionando, como sempre, o retorno é mais rápido ainda, né? Normalmente quando você pede, quando você quer voltar de forma consciente, ou quando acontece alguma coisa abrupta, ele te puxa de uma forma muito forte, e foi o que aconteceu. Eu encaixei no corpo, não tive a catalepsia, e durante alguns segundos eu fiquei relembrando a experiência, querendo rememorar todos os detalhes, porque como não foi uma experiência totalmente contínua, tendo variação de lucidez, o que é muito normal, eu estava tentando rememorar todos os detalhes. E eu percebi que se eu ficasse ali deitado na cama, na mesma posição, rememorando tudo, eu corria o risco de adormecer e acabar esquecendo a experiência. Porque se eu dormisse depois, eu podia ter um monte de sonho, um monte de manifestação onírica que iria misturar com a projeção. Então, logo que eu lembrei dessa possibilidade, eu levantei, sentei na cama e fiquei rememorando tudo sentado, tentando resgatar esses momentos que eu tive de apagão, mas eu não consegui lembrar de nada. Nesse momento que eu apaguei voando e no outro momento que eu simplesmente despertei dentro do galpão. Eu queria tentar entender como é que eu fui parar ali, o que aconteceu. Mas não lembrei de nada, só lembrei exatamente tudo que eu contei para vocês. Logo depois eu levantei, peguei o celular, e agora eu estou fazendo isso, ao invés de eu anotar no papel, estou um menino bem tecnológico, um rapaz futurista, pego o celular e gravo no WhatsApp para mim mesmo. E gravei a mensagem com todos os detalhes, deixando tudo registrado direitinho. Não vi nenhuma consciência quando eu voltei para o corpo, porque isso às vezes acontece. O que eu vi, como sempre, é um pouquinho da aura do ambiente, mas eu não estava nem com a clarividência tão aberta quanto de costume. Também não quis abrir a clarividência, nem tentei isso. Eu só queria pegar o celular e registrar tudo. Beleza? A experiência é essa. Meu filho já está batendo na porta, provavelmente quer brincar. Pera aí, filho, tô acabando aqui de gravar. Tá, entra, vai lá. Então, como eu sempre digo... Do avião, eu não sei onde ele tá. Eu acho que ele tá na caixa de carro. Ah, é? Pega aí, então. Então vamos lá, galera. Já viu que eu tô sendo requisitado. Como eu sempre digo, namastê.